Bem, muito bom dia a todos. Cumprimento, obviamente, todos os presentes e, em particular, se me permitem, a mesa e os restantes oradores, a administração. Muito obrigado por nos terem convidado. Para mim é uma enorme satisfação poder estar aqui e partilhar convosco, fazer esta comunicação sobre uma coisa que todos já ouviram falar e que é a Dieta Mediterrânea, que é a candidatura a Património Imaterial da Humanidade da Unesco, mas que se calhar todos vós ainda não perceberam bem o que é isto da Dieta Mediterrânica. Daí que possamos ter aqui uma oportunidade para verificar de facto o que é que isto é. Porque, irão perceber, não tem que ver exclusivamente com alimentação, tem que ver com outras coisas. E de certeza que no final desta apresentação ficaremos todos um bocadinho a saber mais do que é que isto tem a ver. Necessariamente vai ter a ver e vai mexer com a economia, principalmente com a economia local e a economia regional. Portanto, definição. A dieta mediterrânica é um estilo de vida das populações da bacia do Mediterrâneo, constituído por sistemas e técnicas produtivas, formas de alimentação, de convívio e celebração coletiva que representam múltiplas expressões do património cultural e material. Os fundamentos da candidatura. Portanto, Tavira, como sabem, tem uma história milenar. É uma identidade mediterrânica, pese embora não seja banhada diretamente pelo Mediterrâneo, através do seu clima, das paisagens culturais, as suas produções, as sociabilidades e festividades. Citando aqui o professor Orlando Ribeiro, que se tiverem a oportunidade de ler aqui esta nota que ele faz numa obra que é Geografia e Civilização. Como sabem, o professor Orlando Ribeiro foi um grande geógrafo, produziu uma série de obras, professor universitário, essencialmente sobre a paisagem e sobre questões do Mediterrâneo. Ele aqui, sobre Tavira, tem esta observação. A mais sugestiva é Tavira, poupada pelo terremoto de 1755. As reixas das janelas, os telhados de beiral revirado, que recordam o perfil de pagodes chineses, o apinhado das casas, as ruas claras e silenciosas, os pátios do interior das habitações, as cúpulas das igrejas, criam-lhe um ambiente quase oriental, mais evocativo, talvez, do que em nenhuma outra cidade portuguesa, que só a importância do seu antigo porto permite explicar. Todos nós que conhecemos Tavira, alguns vivem aqui, outros não, sabemos de facto que isto é pura das verdades. Outra característica, de facto, que nós temos aqui é a frente marítima e o ecossistema que estamos, enfim, inseridos, que é o da Ria Formosa, que, obviamente, através de uma série de legislação, tem, ao fim e ao cabo, este enquadramento. Património biológico, natural e cultural. Todos nós sabemos, a fauna, a flora, os habitats, dão-nos aqui, a este território, uma beleza extraordinária. Os produtos do mar. A atividade salineira que vem desde o período islâmico até à atualidade. O sal era utilizado essencialmente naquela altura para conservação e transporte dos alimentos. E aqui uma particular atenção relativamente ao sal e à questão alimentar. Obviamente que, em termos de saúde, não é dos produtos alimentares mais recomendáveis. Portanto, deve ser utilizado com moderação, como todos sabeis, provoca problemas a nível da tensão. Mas o sal, nesta perspectiva, portanto, da conservação e do transporte, de facto, desde há muito tempo, que teve uma importância fundamental. E, aliás, não é por acaso que ainda hoje em dia, quando falamos de receber qualquer coisa por troca do trabalho, a expressão que utilizamos é salário, porque, como sabem, o sal era utilizado em determinada altura para pagar, para servir de moeda. As pescas. Artesanal, armações, os arraiais de atum e captura de polvo. Portanto, entre os séculos XVIII e XIX existiam 70 cercos de pesca de atum em frente a Tavira. Até há muito pouco tempo ainda existiam e espera-se que
aqui a breve tempo também possam vir a existir mais. Já existe mais um. A produção de bivalves, ameijoa, ostras. Portanto, estamos a falar de 90% da produção nacional. Patrimónios marítimos. Fortificações, moinhos de maré, todo o espólio náutico que nós temos aqui neste território. Portanto, uma cidade com tradição portuária, mercantil e militar. Aliás, hoje, esta unidade, este quartel que temos em Tavira, é o único que existe a sul de Beja. Não é? Temos patrimónios de todas as épocas, desde os fenícios, ou seja, estamos a falar de 30 séculos de história. Desde o século VIII a.C., os fenícios, depois os turtanos, romanos, os islâmicos, enfim, depois o período medieval, cristão, renascentista, a época barroca, neoclássica. Portanto, Tavira tem, de facto, vestígios de todas essas épocas. E é importante aqui recordar que, desde os fenícios, por aí fora, essa relação era feita já com o Mediterrâneo. Ou seja, já há algum tempo que nós, de facto, temos essa relação com o Mediterrâneo. Elevada densidade de património religioso. Nós somos conhecidos pela terra das igrejas e só para registarem este número, temos 21 igrejas em 66 hectares no Centro Histórico de Tavira. É obra. E muitas delas já recuperadas. Outras em recuperação. Conventos de Tavira. São vários. Eu vou mostrar agora aqui a seguir alguns exemplos, desde da Ordem Terceira do Carmo, Convento de Santo António, aqui perto, Convento de São Paulo, Convento das Bernardas, recentemente recuperado, Convento de Nossa Senhora da Graça, que hoje é uma pousada, e o Convento de São Francisco. Telhados de tesouro, isto é uma característica da cidade. O isolamento do Algarve Oriental estabeleceu equilíbrios entre o homem e o ambiente que se expressam em diferentes paisagens culturais. Tavira consegue manter, de facto, uma grande parte de território ainda chamado florestal. Aliás, Tavira, o território, como sabem, de 611 km quadrados, caracteriza-se por ter 3 tipos de realidades ambientais e físicas. O litoral, o barrocal e a serra. O que lhe dá, de facto, permite-lhe ter, de facto, uma enorme riqueza, porque quer num, quer noutros, temos uma série de produtos e uma série de coisas que nos diferenciam de outros concelhos aqui vizinhos. O mundo rural, como eu dizia, litoral, barrocal e serra. O barrocal, caracterizado essencialmente pela produção de hortícolas e de citrinos, portanto é uma zona mais rica em água. Todos vós conseguem reconhecer quais aqui as freguesias, estamos a falar essencialmente Luz Tavira, Santo Estevão, portanto as mais próximas aqui da cidade. Também a vinicultura, cereais e pão, portanto produção de trigo, centeio, aveia e cevada. Olivicultura, importante. Temos ainda a elaborar 5 lagares no concelho. Aqui há alguns exemplos. Associado também os telheiros, que funcionam essencialmente na freguesia de Santa Catarina, ou seja, cerâmica tradicional. A serra, que já nos oferece outro tipo de produtos relacionados com a pastorícia, a produção do mel, também a caça, portanto. A alimentação mediterrânica propriamente dita, alguns produtos, depois a amêndoa, o figo, o mel. Aqui atividades relacionadas também com o artesanato, neste caso aqui a tecelagem. Outra coisa muito importante e que se prende com as festividades. Portanto, isto tudo tem que estar interligado.
não só os produtos alimentares, mas também o que está à volta disto. E normalmente, com a apanha de determinados produtos, celebra-se, precisamente, ou comemora-se precisamente esse momento. É caso para falar do Dia da Espiga, das Maias, das festividades depois de primavera, que está associado a tudo isso. E, obviamente, os Santos Populares depois, que é, digamos, o ponto máximo. Portanto, a Tavira ainda mantém muitas das festividades, que são cíclicas, umas com de cariz popular, outras religioso. As festas de São Luís, como sabem, o São Luís está associado aos animais. As festas de outono, os magustos, o presépio algarvio, as cearinhas e laranjas, que são características daqui. Portanto, a dieta mediterrânea, como vos disse há pouco, não tem que ver exclusivamente com produtos alimentares. Trata-se de um estilo de vida onde estão relacionadas uma série de coisas, nomeadamente as questões históricas, as tradições, as festividades e a celebração portanto, das mesmas. As charolas é outra das coisas que se mantém já há muito tempo. Tem que ver precisamente com isso que eu acabei de dizer, com as tradições. As festas dos pescadores. A alimentação. Alguns exemplos, pois isso toda a gente já sabe que aqui, de facto, com estes produtos todos, temos excelentes exemplos de boa comida. Desde as papas de milho, o xarém com marisco, ou com carne, conforme, os cozidos, os mariscos. Tavira tem promovido ao longo do tempo também a divulgação do seu património, através, entre outras coisas, de exposições. Saliento duas, muito bem feitas. Aliás, um destes catálogos ganhou um prémio. Cito duas, por exemplo, a Cidade e Mundos Rurais e Tavira Patrimónios do Mar. Bem, enfim, as características da dieta mediterrânica portuguesa. Um consumo mais elevado de peixe, em particular de sardinha, cavala, carapau, que são os ricos em ômega 3. Os vegetais frescos e fruta produzidos localmente e consumidos de acordo com a época, que é muito importante, ou seja, consumir os produtos na sua época própria. Os cereais, frutos secos e pão. O azeite, de facto, é a gordura eleita. Vinho, com moderação. Portanto, a alimentação mediterrânica, para além do valor nutricional, tem papel preventivo de doenças cardiovasculares e outras. Daí que possamos ver que, a nível da prevalência de doenças coronárias na Europa, nós, aqui no Mediterrâneo, de facto, somos o que temos menor caso. A pirâmide da dieta, enfim, começa por fazer atividade física diária, bastante. Depois, é evidente, o pão, o arroz, massas, grão, milho, cereais. Isto aqui, obviamente, também com alguma moderação. Enfim, as frutas, os vegetais, por aí fora. O processo de classificação, isto começou em 2010, houve 4 países que entretanto foram classificados. No caso da Grécia com Coroni, Espanha com Sória, Itália com o Parque de Cilento e Marrocos com a cidade de Chefchaouen. A partir daí, houve um convite a Portugal. Tavira, de facto, foi o território escolhido. A Câmara de Tavira foi contactada em janeiro de 2011. A partir daí começou-se a desenvolver um trabalho exaustivo juntamente com a CCDR e com o Ministério na altura da Agricultura. Deu origem logo em maio a um seminário preparatório e a candidatura foi entregue em março deste ano, 2012. Alargada a mais 3 países. Portanto, além destes 4,
vão ser Portugal, Croácia e Chipre. A Assembleia da Unesco irá reunir no último trimestre do ano que vem, 2013. Estamos convictos que a nossa candidatura vai ser inscrita para a Assembleia. Saberemos isso, a confirmação, no primeiro trimestre do ano que vem. Portanto, os objetivos estratégicos da candidatura: manter um inventário sistemático e permanente, a participação das comunidades. Isto passou para aqui. Manter um inventário sistemático e permanente, participação das comunidades no reconhecimento, preservação e divulgação do seu património, participação de instituições científicas e das regiões portuguesas, plano de salvaguarda da dieta mediterrânea. No plano de salvaguarda, que é importante, tem que ser feita a inventariação, classificação, estudo e divulgação da dieta mediterrânea em todas as suas valências, a dinamização e valorização dos sistemas agroalimentares, desenvolvimento de programas de educação para a saúde e nutrição, preservação das manifestações de sociabilidade e as expressões festivas ligadas à dieta mediterrânea. Eu há pouco dizia que esperamos, de facto, que no final do ano que vem, enfim, seja novamente atribuída esse galardão, ou seja, que sejamos reconhecidos como património imaterial da humanidade. Entraram na Unesco 50 e qualquer coisa candidaturas a património. Obviamente não tem a ver com a dieta mediterrânea, são outras coisas que envolvem 40 e qualquer coisa países. Portanto, tem muito trabalho a fazer. Um contributo para o desenvolvimento económico e social numa perspectiva sustentável. Construção de uma contemporaneidade que respeite e se inspire nos valores culturais e identitários do Mediterrâneo, Portugal e do Algarve. A candidatura portuguesa, como vos disse, da dieta mediterrânica património imaterial da humanidade, são 7 Estados, 7 comunidades, um património que é comum a todos. Muito obrigado e depois estarei disponível para alguma questão que queiram colocar.